O Campeonato Nacional de Clubes de Triatlo Longo viajou até à Ilha de São Miguel para a realização daquela que foi a última etapa de uma competição que incluiu 4 provas. Tendo como cenário as Portas do Mar, na cidade de Ponta Delgada, a 6ª edição do Triatlo Azores-Sata juntou alguns dos principais atletas de uma modalidade que gradualmente começa a ter cada vez maior expressão em Portugal. Em discussão estava a 3ª posição do campeonato, uma vez que o Garmin Olímpico de Oeiras tinha já o título assegurado, depois de ter dominado as 3 primeiras provas realizadas em Lisboa, Caminha e Cascais. O interesse e expectativa para a prova aumentavam com a presença do açoriano Miguel Furtado, que atualmente representa a Sociedade Filarmónica e Recreativa da Amadora. Em Ponta Delgada, os cerca de 50 participantes tinham pela frente 1.900 metros de natação, disputados na Baía de Ponta Delgada, 84 km de bicicleta e ainda uma meia maratona, 21 km de corrida, com estes 2 últimos circuitos a serem cumpridos ao longo da marginal da maior cidade açoriana e zonas limítrofes. A complementar o Triatlo Longo, a organização a cargo da Associação Portas do Mar, que contou com a preciosa colaboração da Federação de Triatlo de Portugal, para além das entidades locais e regionais, organizou ainda um Triatlo de Sprint, um contrarrelógio de ciclismo, um duatlo, um aquatlo e ainda uma prova de águas abertas. No total, foram cerca de 150 os atletas que evoluíram num dos cenários nobres de Ponta Delgada, num dia de verdadeiro verão de São Martinho. Coletivamente, no que diz respeito ao Triatlo Longo, competição pontuável para o Campeonato Nacional de Clubes, a formação do Sporting Clube de Portugal acabou por ser a mais forte. Os Leões venceram em Ponta Delgada, beneficiando das prestações de Carlos da Cruz, João Matos e João Góis Gomes, que fecharam o primeiro lugar, terminando antes do top 15. Cruz foi 6º na classificação individual, João Matos ficou na 8ª posição, enquanto João Góis Gomes classificou-se no 14º lugar, resultados que determinaram a felicidade leonina e o consequente 3º lugar no final de um campeonato que já chegou aos Açores decidido. Por equipas, a Nutrimania foi a 2ª posicionada na etapa açoriana. Entre os homens daquela formação, João Fragoso fez o 5º lugar, Cristiano Pisco foi 10º e Pedro Miguel Jorge ficou na 15ª posição. A fechar o pódio das equipas, classificou-se o Clube de Praças da Armada, isto apesar do excelente lugar na geral individual de Paulo Gonçalves. Gonçalves foi 3º à geral, enquanto o 2º homem do Clube de Praças, Luís Fernandes, foi 7º posicionado. O resultado à geral coletiva, porém, acabou por ficar condicionado pela 24ª posição de Fábio Pratas. Concluída a prova, a geral por equipas ficou escalonada da seguinte forma: primeiro classificado Sporting Clube de Portugal, na 2ª posição Nutrimania Sports, o 3º classificado foi o Clube de Praças da Armada, no 4º lugar a Sociedade Filarmónica e Recreativa da Amadora e a fechar o top 5 ficou o Garmin Olímpico de Oeiras. Individualmente, a história da prova acaba por se cruzar diretamente com o sonho de Miguel Furtado. 4º classificado na edição anterior, o açoriano, atualmente a estudar no continente e que representa a Sociedade Filarmónica e Recreativa da Amadora, tinha como grande objetivo vencer o Triatlo Longo na sua terra natal. O triatleta concentrou a sua preparação para esta competição em particular e a verdade é que surgiu na maior ilha açoriana em muito boa forma, acabando por dominar a prova de início ao fim, não dando qualquer margem de manobra aos adversários. Miguel Furtado cedo começou a ditar leis e aproveitou os 1.900 metros da prova de natação para alcançar uma diferença razoável que geriu no ciclismo e corrida. Nas águas da Frente Marítima de Ponta Delgada, o açoriano cedo se destacou, fazendo a mudança para o ciclismo com uma distância que lhe permitia gerir a concorrência com alguma margem de conforto. Nos primeiros quilómetros de um total de 84 em cima da bicicleta, Furtado passava a mensagem de que estava forte e que dificilmente poderia ser alcançado, isto apesar dos esforços dos principais adversários.
Volta a volta, a vantagem aumentava até estabilizar, não havendo lugar a grandes aproximações, isto apesar da quebra registada nas últimas voltas a um traçado na maioria plano, mas que ainda apresentava algumas dificuldades. Na corrida, e quando se poderia pensar que Miguel Furtado poderia quebrar, o atleta manteve um ritmo constante, algo que lhe permitiu acabar por ser o primeiro na meta instalada nas Portas do Mar, realizando um tempo total de 4 horas, 15 minutos e 57 segundos. No final, o atleta da Sociedade Filarmónica e Recreativa da Amadora não escondia a satisfação pela vitória. Por acaso é uma coisa que eu já tinha na cabeça desde há um mês, só que, claro, era como se fosse um sonho. Podia acontecer, mas dependia sempre dos adversários, não é? Isto não é só a nossa capacidade. Defini estar no pico de forma agora, hoje. Pronto, estou a jogar em casa, um sentimento especial. Na segunda posição da geral individual classificou-se Nuno Silva. A representar a nível nacional o Garmin Olímpico de Oeiras, Silva fez uma prova em crescendo, acabando por alcançar um resultado de grande nível numa modalidade que foge um pouco à sua zona de conforto. Na natação, Silva teve manifestas dificuldades, acabando por ser somente o 16º atleta a sair da água, gastando quase mais 8 minutos do que o primeiro para cumprir os 1900 metros de prova. A resposta, contudo, ao momento menos conseguido, veio logo de seguida. No ciclismo, disciplina em que o atleta está como peixe na água, Nuno Silva fez o melhor tempo, gastando 2 horas 21 minutos e 32 segundos para cumprir os 84 km e fazendo a transição para a corrida já na segunda posição da geral. Restava assim ao homem do Garmin Olímpico de Oeiras manter na corrida o que de bom tinha feito no ciclismo, procurando consolidar o segundo lugar da geral individual, algo que acabou por acontecer com alguma naturalidade, apesar da 4ª posição na prova de corrida. Experimentei por 2 ou 3 anos o triatlo de sprint e este ano decidi sair daqui da minha zona de conforto e arriscar este desafio, fazer um triatlo longo. A fechar o pódio ficou Paulo Gonçalves do Clube de Praças da Armada, outro dos atletas que, à semelhança de Nuno Silva, fez uma prova de trás para a frente. Na natação, Gonçalves fez o 12º tempo, posição que abria poucas perspectivas para o resultado que acabaria por alcançar em São Miguel. Em crescendo, o ciclismo marcava um ponto de viragem na prova do triatleta do Clube de Praças da Armada, com o 5º lugar a mostrar que era possível ir mais além e lutar por uma posição de relevo. Na corrida, Paulo Gonçalves vincou os bons sinais que tinha deixado nos 84 km feitos em cima da bicicleta, alcançando o melhor tempo e, com isto, a lograr a subida à 3ª posição da geral. Bastante satisfeito, vim cá com o objetivo de ficar no top 5, consegui alcançar o 3º lugar. Agradeço a todo o apoio que tive de amigos que estão cá a viver, toda a minha família e dos restantes colegas de equipa. Um enorme aplauso para todos, uma ótima organização e espero voltar e repetir. No final de um dia longo, a classificação geral individual dos 10 primeiros ficava escalonada da seguinte forma. Primeiro classificado Miguel Furtado, na segunda posição ficou Nuno José Silva, em terceiro lugar Paulo Gonçalves. O quarto foi Ricardo Filipe Costa, o quinto classificado João Fragoso, em sexto lugar Carlos da Cruz, o sétimo posicionado foi Luís Fernandes, o oitavo classificado João Matos, em nono Ivan Martin, décimo Cristiano Pisco. Num domingo de bom tempo, o triunfo no triatlo de sprint foi para Nuno Botelho. Fábio Azinheira venceu a prova de águas abertas, enquanto Manuel Madruga ganhou o aquático. No contrarrelógio de ciclismo, David Moraes foi o mais rápido e Délio Melo venceu o duatlo. Por fim, na meia maratona de corrida, competição em que participou o presidente da Federação de Triatlo de Portugal, a vitória sorriu a Márcio Azevedo. No final, a organização mostrava a satisfação pela forma como decorreu a prova, observando a vontade em que, no próximo ano, o nível da mesma possa ainda ser superior. Correu tudo muito bem, tivemos uma equipa quer da Federação, quer da Polícia Municipal, quer da PSP, quer do pessoal da Associação Portadores de Mar, que cumpriu na totalidade, a vontade de continuar e de continuar melhor no sentido de
conseguirmos outras plataformas de nível de prova. Da parte da Federação de Triatlo de Portugal ficava o sentimento do dever cumprido. Um balanço bastante positivo. Os atletas gostam muito desta prova, portanto a água esteve muito boa, portanto, a temperatura ambiente e a temperatura da água estavam excelentes para a prática da modalidade. O sol também nos ajudou hoje, portanto acho que os atletas estão satisfeitos com o evento. Nesta prova, mais uma vez, Ponta Delgada serviu de cicerone de uma região com enorme potência para ser palco de eventos desportivos de grande dimensão. E, portanto, dar aqui a entender não só que temos potencialidades aqui a nível de estruturas organizativas e também de condições de natureza, para essas provas decorrerem com grande qualidade. A fechar, ficava a certeza de que este tipo de organizações contribuem muito para o aumento da notoriedade do destino Açores. Mais uma excelente iniciativa, uma atividade que divulga a nossa região, que permite mostrar como nós temos condições para todos os desportos, em particular aqueles que usufruem da natureza, serem praticados aqui com grande intensidade. Com o sol a pôr-se a poente da Ilha de São Miguel, fechava-se a 6ª edição do Triatlo Açores-Sapa, uma prova que levou as imagens de uma região e de uma cidade para uma dimensão nacional, havendo já a concretização de nova realização no próximo ano. Até lá ficam as memórias de um dia repleto de competição e animação nas portas do mar de uma cidade com uma frente marítima pronta a receber locais e visitantes.